Você já percebeu como tem gente que trabalha mais que todo mundo, mas continua exatamente no mesmo lugar financeiro ano após ano? Aos 34 anos, Eduardo era a definição disso. Não chamava atenção na rua, não chamava atenção nas redes, não chamava atenção em lugar nenhum. Era apenas mais um motorista de aplicativo, rodando pela cidade desde cedo, atravessando bairros que nunca pisaria como morador, carregando pessoas que pareciam sempre estar indo para algum lugar melhor do que o dele. Por fora, o cálculo parecia simples. Quanto mais horas ele dirigia, mais dinheiro entrava. Mas por dentro, Eduardo sabia que essa conta não fechava. Gasolina subindo, manutenção constante, comissão do aplicativo, imprevistos que surgiam toda semana. No fim do mês sobrava pouco, às vezes quase nada. Ele morava de aluguel, em um apartamento pequeno, longe das regiões valorizadas da cidade. Não havia luxo, havia controle. Cada gasto era pensado 2 vezes. Cada decisão vinha acompanhada de um medo silencioso. E se der errado? O que mais incomodava Eduardo não era ganhar pouco. Era a sensação sufocante de estar correndo sem sair do lugar. Enquanto dirigia, via a cidade passar pela janela, como um filme que não era sobre ele. Prédios novos, restaurantes cheios, pessoas falando de oportunidades, investimentos, negócios. E ele ali, contando corridas, quilômetros e horas. Às vezes, parado em um sinal vermelho, o pensamento vinha sem pedir licença. Se eu continuar assim, vou estar exatamente aqui daqui a 10 anos. O medo não vinha do trabalho pesado. Vinha do futuro invisível, daquele tipo de futuro que não ameaça de uma vez, mas vai cobrando aos poucos. Eduardo nunca foi preguiçoso. Pelo contrário, sempre acreditou que esforço resolvia tudo, mas começava a desconfiar de algo desconfortável. Talvez trabalhar mais não fosse o problema. Talvez ele estivesse jogando o jogo errado. E foi justamente dentro daquele carro, naquele espaço apertado, repetitivo, silencioso, que algo começou a mudar. Eduardo escutava. Muito. Observava as conversas. Prestava atenção nos detalhes. Cada passageiro trazia uma história diferente. Reclamações do trabalho, problemas de negócio, conversas soltas sobre dinheiro, decisões erradas, acertos inesperados. Nada parecia importante à primeira vista. Ele não anotava. Não fazia perguntas estratégicas. Não tentava impressionar ninguém, mas absorvia tudo. Sem perceber, Eduardo estava plantando algo que ainda não sabia nomear. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu que trabalha muito, mas financeiramente parece estar parado? Curta o vídeo e se inscreva no canal, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga dinheiro, trabalho e oportunidade. E o que parecia apenas mais um dia comum de corridas, estava prestes a dar início, talvez, à primeira virada da vida dele. Durante uma corrida comum, em um fim de tarde qualquer, um passageiro entrou no carro falando ao telefone, animado demais para quem tinha acabado de sair do trabalho. Eduardo não prestou atenção no início. Já tinha ouvido aquele tom antes. Mas algumas palavras escaparam e ficaram no ar. Dobrou o dinheiro. Foi rápido. Ninguém conta isso. Aquilo grudou na cabeça dele. Minutos depois, o passageiro desligou e comentou, quase como quem não quer nada, que tinha descoberto uma forma simples de fazer dinheiro sem depender de salário, sem chefe, sem horários absurdos. Eduardo ouviu em silêncio. Não fez perguntas. Não quis parecer interessado. Mas por dentro, algo se mexeu. Naquela noite, já em casa, cansado, ele pesquisou. Leu relatos, assistiu vídeos, viu gente dizendo que tinha dado certo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não sentia fazia meses. Esperança. Não era ganância, era cansaço. Eduardo não tinha dinheiro para errar grande, sabia disso. Por isso entrou com pouco, quase como um teste, dizendo para si mesmo que, se desse errado, pelo menos teria tentado. E por alguns dias, deu certo. O saldo subiu. O aplicativo mostrava números verdes, pequenos ganhos diários que pareciam confirmar tudo aquilo que ele queria acreditar. Ele não contou para ninguém, nem para a família, nem para amigos. Preferiu esperar mais um pouco. Preferiu ter certeza. Na cabeça dele, o pensamento era simples. Talvez esse seja o ponto de virada que eu estava esperando.
Mas a vida raramente muda no momento em que a gente escolhe acreditar. Sem aviso, o mercado virou. O que subia começou a cair. Os ganhos evaporaram rápido demais. Eduardo não perdeu tudo, mas perdeu o suficiente para sentir o peso da frustração. Sentado no carro, parado em um posto, ele encarou o celular por longos minutos. Não era raiva. Era um vazio silencioso. Aquela sensação amarga de ter acreditado de novo que existia um atalho. Foi ali que algo importante aconteceu. Em vez de pensar, da próxima vez vai, ele pensou: se fosse tão fácil, por que todo mundo ao meu redor ainda está preso? Eduardo percebeu que não tinha perdido dinheiro. Tinha perdido uma ilusão. E, curiosamente, aquilo o deixou mais lúcido. Pela primeira vez, ele parou de procurar a próxima ideia milagrosa e começou a observar algo que sempre esteve diante dele, mas que ele nunca tinha levado a sério. As pessoas dentro do carro. Cada corrida, uma conversa. Cada conversa, um fragmento de realidade. Sem perceber, Eduardo deixou de buscar soluções rápidas e começou a prestar atenção em como o dinheiro realmente se movia. E essa mudança de foco, silenciosa e interna, preparou o terreno para algo que ele jamais imaginaria. Um tipo de oportunidade que não aparece em anúncios, não promete nada e quase ninguém percebe. Mas quando aparece, muda tudo. Eduardo passou a dirigir de um jeito diferente. As corridas eram as mesmas, os trajetos também, mas o olhar mudou. Ele não estava mais tentando descobrir a próxima oportunidade. Estava observando padrões. Alguns passageiros reclamavam do salário. Outros reclamavam do chefe. Mas havia um grupo específico que chamava sua atenção. Pessoas que não falavam de dinheiro, mas de problemas concretos. Falavam de clientes difíceis, de atrasos, de fornecedores que não entregavam, de equipes que não funcionavam. E quase sempre diziam a mesma coisa sem perceber. É difícil encontrar gente de confiança. Eduardo começou a perceber algo simples e poderoso. Essas pessoas não estavam procurando ideias geniais, estavam procurando pessoas certas. Ele passou a ouvir com mais cuidado. Não interrompia, não opinava, apenas registrava mentalmente. Aos poucos começou a reconhecer perfis. O dono de uma pequena empresa de manutenção, a gestora de um condomínio cansada de trocar prestadores, um empresário que perdia dinheiro por falhas básicas de execução. Nada daquilo parecia uma oportunidade. Parecia só conversa. Mas Eduardo sentia que havia algo ali. Com o tempo, alguns passageiros começaram a notá-lo. Chamavam pelo nome. Perguntavam se ele trabalhava só com o aplicativo. Ele respondia com honestidade, sem roteiro pronto. Hoje sim, mas estou sempre aprendendo. Não era uma frase ensaiada. Era verdade. Em uma dessas conversas, um passageiro comentou quase rindo: você conhece mais gente do que muita empresa de RH. A frase ficou. Eduardo começou a testar algo pequeno, quase invisível. Quando ouvia alguém reclamar de um serviço ruim, lembrava de outra pessoa que tinha feito um bom trabalho. Quando via alguém precisando de indicação, fazia uma ponte simples, sem cobrar, sem prometer, sem transformar isso em negócio. No começo não aconteceu nada, nenhum dinheiro, nenhuma mudança concreta. Parecia apenas mais um esforço que não levaria a lugar nenhum. Mas algo sutil começou a acontecer. As pessoas voltavam a falar com ele. Agradeciam. Comentavam que tinha funcionado. Eduardo não comemorava. Não criava expectativa. Mas, internamente, algo se organizava. Ele percebeu que não estava criando valor com dinheiro. Estava criando valor com confiança. Ainda assim, havia um problema enorme. Aquilo não era escalável. Dependia do acaso, da memória, do momento certo. Eduardo estava perto de algo importante, mas ainda não tinha entendido como transformar isso em algo real. E essa confusão quase fez com que ele desistisse. Quase. Porque às vezes, a virada verdadeira só acontece depois que a ideia falha pela primeira vez. E foi exatamente isso que estava prestes a acontecer. Por um tempo, Eduardo pensou em desistir. A ideia parecia boa demais para continuar pequena e frágil demais para virar algo sério. Ele ajudava pessoas, criava conexões, resolvia problemas pontuais.
Mas nada se sustentava. Não havia controle, previsibilidade, nem crescimento. Aquilo começou a incomodá-lo. Eduardo entendeu que o erro não estava nas pessoas, estava no formato. Confiança, quando não é organizada, se perde. Indicações soltas morrem. Boas intenções não escalam. Foi aí que ele tomou uma decisão simples, mas desconfortável: parar de agir no improviso. Eduardo não abriu empresa, não pediu empréstimo, não fez anúncio. Ele começou com uma lista, depois com regras. Separou quem realmente entregava bem, quem cumpria prazos, quem resolvia problemas sem drama. Do outro lado, listou quem mais reclamava de indicações ruins, retrabalho e prejuízo. Aos poucos, ele construiu algo diferente. Um ambiente fechado, pequeno, quase invisível para quem estava de fora. Nada de discursos motivacionais, nada de promessas de ganhos. Apenas um acordo claro, confiança em troca de responsabilidade. No começo, ninguém levou muito a sério. Parecia informal demais para ser negócio, sério demais para ser apenas ajuda, mas funcionava. Problemas que antes levavam semanas eram resolvidos em dias. Erros diminuíram, custos caíram. Eduardo ainda dirigia todos os dias, mas agora, enquanto o carro andava, a cabeça trabalhava em outro nível. Ele anotava padrões, ajustava regras, eliminava ruídos, e pela primeira vez percebeu algo que nunca tinha sentido: controle. Não sobre as pessoas, mas sobre o sistema. A monetização veio depois, quase como consequência. Uma taxa pequena, nada agressivo, proporcional ao valor gerado. Ninguém reclamou. Pelo contrário, aceitaram rápido demais. Foi aí que Eduardo entendeu: quando você resolve um problema real, o dinheiro não precisa ser forçado. Ainda não era um grande negócio, mas já não era mais uma tentativa. Era algo que crescia sozinho, devagar, mas consistente. E sem perceber, Eduardo havia criado uma estrutura que não dependia mais da sorte, do aplicativo ou do acaso das corridas. Ele ainda não sabia até onde aquilo poderia chegar. Mas uma coisa estava clara: ele finalmente tinha saído do mesmo lugar. E o que veio depois foi maior do que qualquer plano que ele já tivesse feito. Eduardo nunca anunciou que tinha mudado de vida. Não houve postagem comemorativa, nem discurso de vitória. Por muito tempo, ele continuou dirigindo como sempre. Os mesmos horários, as mesmas ruas, o mesmo carro. A diferença estava no que ninguém via. O sistema que ele criou começou a crescer fora do alcance das corridas. As conexões se multiplicaram. Pessoas indicavam outras pessoas. Empresas passaram a depender daquele ambiente fechado para resolver problemas que antes geravam prejuízo. Eduardo deixou de ser apenas o motorista que escutava. Virou o ponto de equilíbrio. Quando percebeu, o dinheiro que entrava pelo negócio já não dependia das horas que ele passava dirigindo. Não foi de uma vez. Foi em camadas. Primeiro pagou despesas, depois criou reserva, depois começou a investir. Nada mudou rápido demais, e foi exatamente isso que deu segurança. O aplicativo deixou de ser a única fonte. Depois deixou de ser a principal, até que se tornou opcional. Eduardo continuou dirigindo por escolha, não por medo. O patrimônio não surgiu de um golpe de sorte. Surgiu de atenção, de escuta, de decisões pequenas, repetidas todos os dias. Ele entendeu algo que nunca tinha aprendido na escola. O dinheiro não cresce só com esforço. Cresce quando você se posiciona onde os problemas reais passam. E sem perceber, ele estava ali o tempo todo. Dentro de um carro, entre pessoas. No lugar exato onde quase ninguém enxerga a oportunidade. Hoje, Eduardo olha para trás e entende que ganhar pouco nunca foi o maior risco. O maior risco era não aprender nada enquanto trabalhava. Comenta abaixo. Você acha que oportunidades aparecem ou que a gente aprende a enxergá-las? Curta o vídeo e se inscreva no canal, porque histórias como essa não são sobre sorte, são sobre percepção. Porque no fim das contas, você já sabe, não é sobre onde você começa, é sobre o que você constrói enquanto está lá. E algumas das maiores mudanças da sua vida podem estar passando agora, bem diante de você, em silêncio.